Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos vocês com essa gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a todos, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que fica no Salmo 127. Vamos ler ele aí por completo, Ele é curtinho, tem apenas 5 versículos, E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Palavra maravilhosa essa, não é verdade, queridos? O Senhor fala todas as coisas dentro de uma pequena palavra, Poucas palavras, mas muito ricas para nós, Em conteúdo de poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, Então, significa que se o Senhor não estiver na casa, essa casa pode ser eu e pode ser você, que somos casa, templo, morada, habitação, propriedade peculiar do Todo-Poderoso, Então, se o Senhor não arrumar a nossa casa, não cuidar de nós, não proteger a nossa vida, se Ele não estiver no centro de tudo, se nós não chamar Ele para entrar, para arrumar essa casa, para estar, edificar, querido, para ela poder estar de pé, Uma casa edificada na rocha, é uma pessoa, estabelecida, estruturada, uma pessoa equilibrada, preparada, habilitada, e assim respaldada, pela palavra de Deus, na segurança do Altíssimo, para viver uma vida, aqui na terra, uma vida, querido, louvável e agradável a Deus, e a todos. Uma casa que tem o Senhor Jesus, nela, o Todo-Poderoso. Querido, essa casa tem estabilidade para tudo, Ela está edificada na rocha, tem segurança, tem proteção, alaba, surianda e canta, lamanai. Ela tem tudo que nós podemos precisar nessa terra, é verdade? Então, queridos, e aí, como é isso? O Senhor, a palavra, se nós estiver na palavra, a nossa vida, a nossa casa é nós, a nossa pessoa, a nossa vida, porque a nossa pessoa sem vida, simplesmente o defunto, Mas a nossa pessoa, com a vida que Deus nos deu, fôlego de vida, é uma casa espiritual, um templo, a morada e a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, se nós deixar o Senhor entrar nessa casa e controlar tudo, Ele não vai controlar, querido, aquilo que você não der lugar para Ele controlar, você não der liberdade,
porque Ele não é um carrasco. O Senhor, Ele faz tudo, né? Assim, em concordância conosco, né? Só não o pecado. Pecado, Ele não compactua com pecado, né? Nem mora em casa suja, cheia de imundícia. Ele limpa, Ele entra para limpar. Nós pedimos, nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra para limpar, varrer a casa. É Ele quem faz esse trabalho? Sim, Ele vai me convencendo e te convencendo, conscientizando primeiro, né? Conscientizando, né, do que nós precisamos deixar, que nós precisamos tirar da nossa vida. Quem tira é nós mesmos, quem renuncia é nós mesmos, para agradar ao nosso Deus, porque nós queremos Ele. Nós queremos ficar, que Ele fique na casa. Nós não queremos que aquilo que estava nos prejudicando, aquilo que estava fazendo com que nós nos sentíssemos mal, se nós buscamos o socorro de Deus, né? Se nós corremos atrás, né, do melhor e ainda não encontramos, Ele foi quem nos encontrou, mas nós estávamos desesperadamente buscando uma vida melhor, nós estávamos buscando uma solução, uma saída, nós estávamos buscando felicidade, prazer, gozo, alegria, satisfação real, verdadeira, né, e duradoura, né, porque tudo isso nós encontra na terra, no mundo, nas coisas dessa terra também, mas é tudo passageira e ilusória. Muitas das vezes uma decepção deixa nós frustrados pro resto da vida, uma decepção com algo que nós, né, colocamos tudo, né, investimos tudo de nós mesmos, né, nem dinheiro. Muitas das vezes você investe até dinheiro também, investe coisa grande, mas nem estou falando disso. Mas se quiser incluir isso também, porque muitas das vezes você investe nisso. Você conhece uma pessoa e você tem dinheiro bom, você tem uma vida folgada, às vezes aquela pessoa é mais apertada. Aí você investe, faz um investimento. Você está apaixonado, está amando, está gostando, está querendo. Você está iludida, achando todas as vezes que aquela pessoa não lhe ama, né? Não tem o mesmo sentimento que você tem por ele, né? Muitas das vezes é uma pessoa oportunista, aproveitador, está se aproveitando do seu sentimento, né? Da sua bondade, da sua sensibilidade. E você se sensibiliza, né? De ter alguém que você ama, que você gosta, precisando disso, daquilo, e você começa a fazer um investimento aqui, outro ali, e vai ajudando aquela pessoa até chegar no topo. E aí, quando essa pessoa chega no topo, de lá ela lhe empurra para baixo. E diz, agora daqui para frente, eu não preciso mais de você, né? Agora é só eu e Deus. E aí, Deus nem tá nesse negócio, querido. Mas as pessoas que são, assim, prepotentes, né, e arrogantes, e que não tem nenhum temor, né, não tem sensibilidade para saber o que é certo, o que não é, elas cometem loucuras irreparáveis, assim que fica um buraco, né, fica uma cratera, fica uma lacuna, né, fica uma cicatriz, uma ferida aberta na vida. Muitas pessoas, né, são levadas a esses tipos de ilusões. E a vida fica sem sentido para elas. Depois de ter passado por tudo isso, a pessoa não acredita mais em nada, fica desiludido e frustrado, decepcionado, e nada que venha até ele ou até ela, ele recebe, abre a porta, né? Acredita, porque por causa de um passado frustrado, né? De uma decepção, de uma mágoa, ou uma raiz de amargura, algo, né, que, né, lhe causou lhe trouxe um grande fracasso, assim, ele causou uma grande tristeza, um problema insolúvel, né, interno, né, ali nos seus sentimentos, né, nos seus sonhos, seus planos, seus projetos, tudo que você pensava que
que estava dando certo, que estava construindo, estava evoluindo, e quando você descobre, você está lá embaixo, um lugar muito mais baixo e numa situação muito mais pior do que a que se você, né, se encontrava antes do acontecido. Então, querido, essa aí é a casa que o Senhor não edificou. Foi só nós mesmos. Quando nós edificamos sem o Senhor, quando nós construímos sem o Senhor um relacionamento com alguém, nós construímos histórias, planos, projetos, sonhos, nós realizamos, mas que o Senhor não está. Nós mesmos, assim, nos sentimos assim em uma situação insustentável. Você dá tudo de si, parece que nunca está completo, nunca está perfeito, parece que está sempre faltando algo. O que está faltando, eu quero te dizer, nessa relação, nesse negócio, porque pode ser uma relação amorosa, pode ser também, queridos, um sonho, um projeto, uma história que você está tentando construir sem Deus, sem colocar Deus no centro, né, de tudo, né, sem ter chamado Deus para entrar naquele negócio, para entrar naquela relação, para entrar naquele sonho, para entrar naquela história, sem ter colocado tudo diante dele, ou ele no meio de tudo, no centro de tudo, querida. Aí, querida, em vão, a palavra diz que em vão, né, trabalham os que edificam. Querido, é muito difícil, mas é isso mesmo que acontece. Em vão trabalham os que edificam, querido. Por mais que você se esforce, por mais que você invista, pode ser sentimento, pode ser dinheiro, pode ser projeto, sonho ou história, né? Porque tudo nós queremos construir, nós nascemos para isso, com esse dom de construir, de levantar projetos, né? Fazer acontecer algo, né? Nós sempre gostamos de estar nos surpreendendo com nós mesmos, com o que nós somos capazes, né, de fazer. E nós somos mesmo, nós temos uma capacidade, o Senhor nos deu o fôlego de vida dele, nos fez a sua imagem e semelhança. Então ele nos deu uma capacidade, uma pena, uma capacidade muito grande, querido. Uma pena é que quando nós não estamos em conexão com o nosso Deus, em comunhão, quando ele não está no centro de tudo, né, nós não colocamos, porque nós não deixamos nem ele entrar, nós não entregamos a nossa vida para ele. Nós não colocamos a nossa vida em primeiro lugar, que é a nossa casa espiritual, para as coisas que nós fazemos. Dar certo, em primeiro lugar, nós temos que dar certo, né? Nós temos que estar, né, no prumo certo, né? Então, quando você começa uma obra já, né, sem um alicerce, né, sem uma base, sem uma estrutura, você vai fazendo por fazer. Não estou falando só de construção, querido, construção de uma casa terrena, não. Eu estou falando de todo tipo de construção. Quando você começa todo tipo de negócio é uma construção. Quando você começa a construir qualquer coisa, pode ser a relação, como eu já falei, uma relação amorosa, pode ser o casamento, pode ser só um namoro, né? E pode ser, querido, um investimento, só um sentimento, né? Porque tudo nosso, querido, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Agora, em primeiro lugar, nós temos que entregar a nossa vida para Deus. Porque Deus trabalhar assim, Ele abençoa todos, querido. Por isso que tem gente ainda viva, de pé na terra. Porque Deus vai dando livramento, Deus vai cortando laços, Deus vai tirando ali uma atrapalha, vai daqui, vai dali, mas dando chance, dando oportunidade, né, para aquela pessoa viver mais, porque enquanto tem vida tem esperança, até ele reconhecer, né, que verdadeiramente ele precisa voltar ao primeiro amor. Ele precisa, mas pastor, eu nunca fui crente. Querido, mas nós viemos do primeiro amor, né? Deus fez o homem perfeito, lava surianda e canta lamanai.
O homem lá atrás, Adão e Eva, quebraram a aliança com Deus. E por causa desse quebrar de aliança, eu e você nascemos debaixo de uma maldição, né? Uma aliança quebrada com Deus, né? Então, todos nós precisamos, né, reatar essa aliança, né? Porque ela está quebrada. É que para quem ainda não aceitou Jesus, ela ainda está quebrada, querida. Então, o que nós fazemos, né? Nós aceitamos Jesus, voltamos para o primeiro amor. Foi quem nos amou primeiro, né? Foi Ele, né? Então, nós voltamos. Ah, pastora Binete, como é que Ele nos amou primeiro, se Jesus veio muito tempo depois? Querido, Jesus, Ele é desde o princípio. Jesus é a palavra. Tudo na face da terra, né, foi construído pela palavra, não é verdade? A palavra de Deus. Deus falava e o ser humano, ele disse, façamos o homem. Ele falou, Jesus, a palavra, em ação. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Lá na Surya de Canta Lamanai. Então ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? E foi assim que foi a construção, né, do homem. E nós sabemos da outra história, fez o boneco de pau e assoprou o seu fôlego na nossa narina, que era na narina do boneco de pau, né? Então ali foi só preciso, Deus só faz uma coisa assim, querido. As coisas de Deus ele fez lá e pronto. Aí ele trouxe a existência da grande geração humana que existe em toda a terra. Então eu quero te dizer o seguinte, pastora, qual o problema? Nós estamos aqui no versículo, né? Mesmo aqui um salmo, estamos no versículo só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Só isso. Então eu estou querendo aqui explicar para nós, né, que nós precisamos deixar Deus edificar nossa casa. Edificar, querido, é preparar, é deixar pronta, né? É deixar ela numa condição dela ficar o tempo que for necessário, né? Estabelecida. Então, aqui nós temos uma vida terrena. Nós precisamos deixar o Senhor entrar primeiro, porque nós precisamos restaurar nossa aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden, para nós ter direito, né? Ter o mesmo direito que nós tínhamos no princípio, porque era um direito, né? O homem nasceu para ser santo, para ser salvo, para morar no céu, né? Foi feito, né, para isso. E aí todos que nasceram para isso, mas já nasceram debaixo da maldição. Agora tem que ter, né, a reconstrução de tudo, né? Tudo. Para reconstruir tudo que foi quebrado, só tem um jeito. Por isso que o homem mergulha no pecado, é porque ele já tem a tendência, né? Aquilo ali já é a natureza adâmica, a natureza do homem natural, do homem carnal, né? Do homem terreno, a natureza de pecar, o desejo de pecar, de vontade, porque isso já faz parte da terra, né? Não tem mais nada a ver com Deus. Mas o Senhor, né, pela sua infinita misericórdia, mandou o santo, Lama Surya de Canta Lamanai, para restaurar a aliança do homem com Deus. Jesus Cristo veio na sua pureza e santidade, veio como homem, mas como homem ele não pecou, não transgrediu, né, a lei de Deus. Ele fez tudo, ele sofreu, padeceu, foi moído, foi zombado, foi escarnecido. Como homem, ele sentiu tudo na pele, assim como eu e você sente quando somos afligidos, né, ou machucados, morto, tudo, ele sentiu tudo, né? Sem merecer passar por nada daquilo, ele passou por tudo isso. Para mim, você ter direito na salvação e morar no céu. Então, ele fez a parte maior, queridos. Ele fez a parte maior, era a parte dele. Porque só podia ser um santo, querido. Um homem terreno, contaminado. Não tinha como. Um homem, natureza homem, não podia ser. Não tinha capacidade nem condições, e não tem até hoje. E nunca vai ter, né? De ter o poder de salvar uma vida, uma alma, santificar, né?
mudar o curso da história, né? Transformar, querida, lá no Surianda e canta lá. Só quem tem esse poder é Deus. Deus não é o homem, ele mesmo diz. Eu não sou homem para que mintas, né? Deus não é o homem para que mintas, e nem também é filho de homem, rapaz, para que se arrependa. Por que tu não crê? Por que tu não aceita? Por que tu não vem para Deus, para Jesus, sabendo que é só Ele? Ele é único, só Ele pode te dar, só Ele pode me dar. Eu já estou de posse dessa vitória, querido. Quando eu entendi, precisou ninguém me explicar, querida. Eu já era desviada dos caminhos do Senhor, eu desviei ainda, uns 13 anos. Eu não entendia praticamente nada da palavra. Mas ela não tinha ainda, eu não tinha tido o discernimento, eu não tinha tido a revelação pelo Espírito Santo, o que significava a palavra. Eu não sabia o que era. Eu gostava porque nasci com meus pais, servo de Deus, e caminhei para a igreja, né, durante esse tempo, e me envolvi só nela, e eu gostava de tudo da igreja, mas uma coisa eu me lembro, que a palavra me incomodava. Assim, era um tempo tomado lá na igreja que eu achava cansativo, né? Não entendia nada. Essa era a verdade. Eu não sabia qual era o propósito. Mas depois de 23 anos, depois que eu, como a palavra é o quê? A palavra é a rocha, querido. É a única que pode, o único que pode se sustentar na presença de Deus é quem está edificado pela palavra. Se ele não edificar a casa, em vão, trabalhos que edifica. E aí eu fiquei esse tempo todo, né, sem entendimento. Por isso perdi. Eu cantava, eu louvava, eu adorava, né, mas talvez eu acredito que eu nem sabia o sentido também. E porque foi o que eu fui ensinada a ser, né? Mas foi bom para mim, eu fiquei protegida, guardada. Mas como eu não tive o entendimento, não tinha sido abertos os meus olhos para entender a palavra e nem o coração também, eu ouvia, mas parece que não penetrou assim com a revelação. Talvez você também seja uma dessas pessoas que tem ouvido a palavra, até está dentro da casa de Deus, é crente, mas não tem um entendimento, não tem uma revelação, não tem uma profundidade, uma intimidade com o que a palavra é, né? Com a capacidade que ela tem de te tornar íntima de Deus, né? Assim, aquela coisa maravilhosa que você só tem prazer, é de dia e de noite, de estar na lei, se degustando. É passar o tempo inteiro lendo, pastora Roberto. Não, querida, eu não vivo lendo direto, assim. Mas ela está no meu coração, ela está aqui na mente. Eu não consigo, né? Graças a Deus, eu não consigo tirar ela do meu pensamento. Eu medito nela de dia e de noite. Durmo, eu deito e me levanto, né? Com ela na minha mente, no meu coração, sabendo que eu tenho que estar enquadrada nela para tudo dar certo na minha vida, porque agora eu entendi que quem faz as coisas na nossa vida é Deus, quem edifica a casa na rocha é o Todo-Poderoso. E cadê? É na palavra, porque na hora que se nós não pedir, se nós não pegar a direção da palavra para a nossa vida todos os dias, nós ficamos aleatórios, nós ficamos fazendo coisa aleatoriamente, porque nós não entregamos o nosso dia, não entregamos os projetos daquele dia. O que nós nem sabemos que pode acontecer. Pode acontecer coisas boas e ruins, pode acontecer coisas grandes e pequenas. E nós temos que estar respaldados pela palavra, nós temos que estar, né, firme nessa rocha eterna, porque é nela que nós temos a estrutura. É nela que nós temos a sabedoria, o discernimento e a revelação e a direção para qualquer rumo que nós queira tomar na nossa vida, querido. Nós não podemos tomar nenhum rumo aleatoriamente, porque nós podemos se encontrar com a morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem ser bons, mas no fim do caminho tem uma morte esperando por mim e por você. E nesses caminhos nós não podemos entrar, porque esses caminhos são nossos. Esse caminho é a nossa direção. Muitas vezes nós olhamos, eu vou fazer isso, eu estou pressado, eu tenho que ir nisso, eu vou fazer aquilo, e nós não prestamos atenção se Deus está naquele negócio.
Aí você fecha negócio, você abre negócio, você constrói, você investe, e aí você faz tanta coisa, e pela infinita misericórdia, o Senhor não deixa eu e você encontrar com a morte. Ele vai cortando laço, vai dando livramento, vai desviando, porque Ele sabe que nós somos falhos, né? E Ele é misericordioso, né? E tardio em irar-se conosco. Ele não se ira fácil porque Ele conhece a nossa ignorância, querido. Por mais que nós seja temente a Deus, mas às vezes nós usa de uma ignorância tão grande. Só a falta de buscar o Senhor, de achar que podemos fazer alguma coisa para se dar bem. Sem Deus, querido, nós podemos até se dar bem, entre aspas, né? No princípio, sempre as coisas que enganam, elas, no começo, parecem ser flores, né? Nem tudo que reluz é ouro. Você vê, parece até que é ouro, mas no fim você descobre que é uma bijuteria. Então, querido, Deus, Ele vai nos moldando em tudo. Ele vai dando discernimento. Tudo que vem muito fácil para nós, tudo que está muito, né? Assim, quando nós olhamos que não tem Deus, que Deus não está à frente, que nós não sentimos assim segurança, certeza, nós não temos convicção, mas é uma coisa aparentemente boa, né? Primeiro vamos consultar o Senhor, querido, para ver se Ele está naquele negócio. Se Ele tiver um negócio, né? Com certeza Ele vai se revelar para mim, para você, e tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo nas nossas vidas. Eu costumo sempre esperar muito para mim fazer qualquer coisa. Às vezes eu não demoro, porque se o Senhor me der logo uma resposta, mas enquanto o Senhor não me deixa convicta, querido, de que Ele está naquele negócio, eu fico enrolando, né? Empurrando com a barriga, que nem o povo diz, até deixar Deus, né? Até Deus, né, se manifestar para mim e me falar. Muitas das vezes Deus fala para não fazer, a gente faz, porque as circunstâncias, né, praticamente por causa da nossa fraqueza que nós temos, porque nós não temos um alicerce como era para ter, aí nós caímos em quê? Na tentação, quando nós aceitamos ou fazemos alguma coisa que não era para ser feito, né? Então é a tentação, caímos na tentação. Agora é buscar o socorro de Deus, agora é buscar a misericórdia, buscar o perdão, né? E buscar a estratégia divina. Então, de todo jeito, nós que temos o temor de Deus, para a honra e para a glória do Senhor, nós nos refugiamos em nosso Deus, querido. Porque nós sabemos, nós temos o conhecimento de que é a melhor coisa, mesmo depois do leite já estar derramado, como diz, na areia, que não tem mais jeito, derramou o leite na areia, querido, já era. O em pó não é fácil de juntar, imagine o leite líquido na areia. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Não sei como é que está a tua vida com Deus. Eu sei como é que está a minha, querido. Eu tenho feito de tudo para mim, né? Fazer a vontade do Senhor. Tem coisa que Deus manda que a gente não faz, como eu já falei, e tem coisa que Ele diz para a gente não fazer e a gente faz. Então porque nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Então nós estamos, né, buscando a perfeição em Deus, né? Andando na presença para ser perfeito, como Ele diz na sua palavra. Anda na minha presença e ser perfeita, lá na surianda e canta lá manai. Então se eu e você, né, insistir, né, persistir, perseverar, buscando a presença de Deus para nós sermos fiéis a Ele, fiéis às suas palavras, né? A sua palavra, aquelas que Ele diz para nós, aquilo que Ele nos ordena, naquilo que Ele nos corrige, naquilo que Ele nos dirige. Se nós fizer tudo como Ele quer, como Ele diz, como Ele manda, querido, se a nossa vida já tivesse sido entregue, que a primeira coisa é que Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas eu vos acrescentarei, ou vos será acrescentada. Então, quem está arraigado em Deus, alicerçado em Deus, quem está buscando o reino dos céus, já entreguei a vida, agora eu continuo buscando, né, renovo, buscando restauração, buscando, né,
libertação, para o Senhor ir tirando aquilo que ainda é do homem, né? Que ainda é da carne, né? Muitas influências malignas que o diabo ainda influencia, muitas das vezes a gente fazer. Quando nós fazemos uma vontade que não é de Deus, quando nós somos tentados, quem é o tentador? Não é Satanás? Quando nós caímos em alguma tentação, algum pecado, tudo isso faz parte do reino das trevas, né? E nós que não somos perfeitos, né? Sempre estamos, né, sujeitos a cair, a pecar, mas isso não é para o nosso fracasso total, geral, né? Não, isso mais o Senhor permite pela nossa insensatez, pela nossa ignorância, pela nossa, né, rebeldia, o Senhor permite, né? Porque Ele dá o livre arbítrio, né? É nós quem escolhemos o que fazemos. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E se nós queremos agradar nós mesmos, nós vamos fazendo a nossa vontade, seja ela qual for, né? E aí, mas nós sabemos que se não tiver a nossa vontade, muitas, quando nós servimos ao Senhor, todas as nossas vontades é para ser agradável a Deus, porque se nós estiver respaldado na palavra, nós não vamos desejar o que a palavra condena, porque não está enquadrado na palavra. Mas quando nós desejamos, queremos tudo que a palavra nos dá o direito de ter, querido, né? Tudo com decência e ordem, tudo nos parâmetros divinos, que é as melhores coisas da terra, o Senhor diz que é e é verdade, porque coisa boa que me prejudica, que te prejudica, essa coisa não é boa, é entre aspas, né? Uma boa entre aspas, você sente sabor, é uma comida, digamos, você sente sabor e você come, na mesma hora está morrendo, porque você já sabe que faz mal. Ela é boa, é gostosa, saborosa, mas você não pode. Então, é assim, o pecado é assim. Ele pode ser bom, saboroso, mas ele não ficou para os santos. É para aquelas pessoas que ainda não têm entendimento, porque não tem como, ele vive mergulhado, já nasceu no pecado. Todas as pessoas que não têm ainda entendimento, mas aquele que refaz a sua aliança com Deus, né? Aceitando Jesus Cristo, entregando sua vida nas mãos do Senhor, né? Ele recebe o Espírito Santo e ele não está mais só. Toda vez que ele quer fazer algo que não é de Deus, o Espírito Santo, na mesma hora, alerta ele. E ele só faz se ele quiser, mas que ele sabe que é errado é porque Deus, ele é fiel. Ele mandou o Espírito Santo para isso, para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele nos conscientiza para aceitar, né, Jesus, e depois que nós aceitamos, né, ele passa a habitar em nós e ali para ir nos dando, né, livramento de muitas coisas, porque quando nós vamos querendo, ele é santo, ele rejeita logo, ele se impõe logo. Mas ele não impede você, nem eu, de cometer os erros. E nós quiser cometer, nós comete. Mas aí tem a consequência, né? Nós já sabemos. Mas o correto é que depois que comete o erro, se não resistiu à tentação, cometeu o erro, né, se humilha. Vai chorar nos pés do Senhor, vai buscar o arrependimento, porque nós só faz isso quando vem o arrependimento, né, querido? Que triste mesmo é você cometer o pecado, é por isso que tem muita gente desviada. Ele prova do pecado e ele acha bom, e ele não se arrepende, ele quer continuar no pecado, ele, ela, qualquer pessoa, né? Porque falando de seres humanos, né? Então, aqueles que estão mergulhados no pecado, ele provou do pecado, sabendo que era pecado, que era proibido, que não era para ele fazer aquilo, que ele ia morrer espiritualmente, mas ele entrou, ela entrou, gostaram, né? Tanto ele como ela, e aí eles sabem, porque o Espírito Santo testifica logo que ele não está naquele negócio, e aí vai esfriando, o vaso vai esfriando, quanto mais ele entra no pecado, mais frio ele fica. Aí, se ele não largar, o Espírito Santo fica ali insistindo para ele deixar, mostrando para ele, trazendo assim o entendimento dele,
que ele precisa renunciar àquele pecado, aquele desejo, aquela vontade que não vem de Deus. Ela precisa fugir daquela tentação, fugir daquela aparência do mal, fugir daquela situação que não é para ele, não é para ela, que foi Satanás que colocou. O Espírito Santo fica todo o tempo, querido, insistindo, até quando não tem mais jeito. Aí a pessoa, o Senhor sabe, porque ele conhece, né? Ele é onisciente, ele conhece até que ponto, né? A pessoa vai. Aí, quando o Espírito Santo sai daquela vida, aí é uma pena. Nós sabemos que aí Satanás vem e traz mais 7 demônios, que é um desviado, né? E se aposta da casa, acha a casa limpa, né? Varrida. Deus saiu, era uma casa boa, era uma casa limpa, era uma casa adornada por Deus, mas agora está desocupada. Quando está desocupada na casa espiritual, que é a minha vida e a tua vida, só tem vazão, lugar para 2 espíritos, o santo e o profano, o imoral, o maligno e o perverso, que é o de Satanás. E o Espírito Santo nós sabemos que é Deus, é o santo, é o perfeito, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, querido, eu te aconselho nesse dia, né, nessa hora, né, meu amado, minha amada, venha fazer uma análise do que você tem vivido, do que você tem feito. Por que eu digo isso para ti? Porque eu faço isso todo dia para a minha vida, mas o Senhor quer que eu faça mais isso aqui, de dizer, não fica com essa informação, não fica com esse tesouro só para ti. Fala para alguém que precisa, como tu precisa, todo dia, colocar a tua casa na rocha, edificar a tua casa na rocha. Como é que eu faço para mim conseguir isso, pastora Robinete? Querida, edificar nossa casa na rocha é ir para os pés do Senhor Jesus. Se tem algum pecado, tem alguma coisa que está nos deixando triste, está nos deixando incomodado, está nos deixando frio, parece que a presença não está, né? Porque nós não temos que ir para o Senhor só quando estivermos assim, porque depois da casa estar edificada na rocha, é claro, para ela se manter de pé, nós temos que estar todo dia fazendo o que é mais gostoso para quem está edificado na rocha. O que nós achamos mais gostoso é ler uma palavra de manhã, que nós levantamos, é ler uma palavra, fazer uma oraçãozinha, ali por mais curta que seja, nem que seja só no pensamento, querido. Às vezes eu recito um salmo no meu pensamento, quando a coisa está muito agoniada, e entrego aquele dia para o Senhor Jesus e peço a direção, Senhor me leva, Senhor me abençoa, Senhor me ajuda em tudo que eu vou fazer, porque eu não quero sentir, vai na minha frente. Então, querido, que isso é para quem já está alicerçado. E para quem não está, quem está sentindo a frieza, quem se tiver desviado, e aí eu quero me reconciliar com o Senhor, eu começo a ir buscar. Eu, se for possível, né? Eu mesmo, eu só confiava, eu me reconciliei várias vezes. Aí não tinha força para tocar o barco para frente, porque eu dava lugar para o pecado, porque Deus estava ali, o Espírito Santo também, me dizendo tudo. Mas aí o que acontece? Quando você é a primeira coisa, aí eu sempre chamava alguém para orar por mim. Eu não sentia que eu poderia me reconciliar só eu e Deus. Sempre nós devemos chamar alguém que está em comunhão, né? Para apresentar a nossa vida a Deus quando nós queremos uma reconciliação. Aí depois você se apresenta na igreja, né? Se apresenta lá na igreja que você vai congregar, né? Porque isso é de praxe. Todo crente tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que ter uma cobertura espiritual, né? Porque ele é uma ovelha, né? E não existe ovelha sem pastor, né? Então nós devemos procurar, né? E aí, mas se você está com vergonha, está sem coragem, chama um irmão para te ajudar, um irmão, uma mulher de Deus, um crente, né? Só, irmão, eu estou sentindo a vontade de voltar para Jesus. Eu estou sentindo a necessidade. Às vezes você não está nem com vontade, mas a necessidade está maior do que a vontade. E você precisa, sabe, reconhece que precisa fazer isso urgente. Quem é e quem não é também. Quem já foi e quem nunca foi. Sente que quer mais de Deus. Quem nunca foi, se eu quero. Eu não sei, eu estou sentindo que eu preciso
de receber mais de Deus. Eu preciso de mais segurança em Deus. Eu preciso ter mais certeza que Deus está na minha vida, que Deus está cuidando de mim. Alamba, surianda e canta, lamaná. Eu preciso ter uma comunhão estreita. Eu preciso sentir, né, o que Deus tem para mim. Eu preciso aproveitar. Eu preciso, eu sei, eu reconheço que eu não sou uma pessoa comum. Que eu tenho, que Deus tem algo, né, grande e importante para comigo nessa terra. Então, busque ao Senhor. Procure, né? Aceite, confesse, né? Pela primeira vez nós temos que confessar. A segunda vez nós só vamos se reconciliar. Mas a primeira vez ela é uma reconciliação porque já foi de lá do princípio, né? Mas você tem que confessar porque você nunca aceitou, né? Você nunca aceitou. E para aceitar tem que confessar. Confesso que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você estiver ouvindo esse vídeo e tiver só e sentir o desejo, pois você já joga o seu joelho no chão e levante as mãos para o céu e diz: Senhor, eu confesso a partir de hoje que o Senhor, né, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te servir para sempre, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sou tu, eu pertenço a ti. Eu sou teu. Da agora para frente, eu não quero mais andar sem o Senhor. Eu não quero mais dar um passo sem ti, Senhor. Aceita, você pode aceitar só. E você vai ver, você vai sentir na hora. Se você está aceitando porque sentiu o desejo, ou mesmo só por necessidade, de toda forma, o Senhor diz que Ele não lança ninguém fora. Quem vem até Ele, não importa como está a tua situação, não interessa. O importante é que se você for até Ele, Ele não te joga fora, Ele não te rejeita, né? Ele te abraça do jeito que você estiver. Na situação que você estiver, pode estar no fundo do poço, mas Ele te abraça. Pode ter o defeito e o problema, o pecado, a situação que você tiver, mas Ele te recebe. Alaba, sureanda e canta lamanai. Se tu confessar que quer receber Ele, quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, Ele recebe e se entrega. Sou tua, sou teu, Senhor, a partir de agora. E aí, pronto. E depois de você se entregar, Ele vai guiar todos os teus passos. Ele vai preparar tudo para você ser um servo, uma serva de Deus, né? Assim que tem cada dia o prazer maior de servir a Ele. Cada dia você tem mais prazer de estar edificada na rocha, né? De saber que Ele é quem está cuidando de você. Você não está só. O ser humano só, ele não tem nenhum poder em nada, ninguém nessa terra, nada nessa terra dá segurança para ninguém, a não ser Deus. Mas quando você tem Deus, você sabe que está segura. Nada acontece na sua vida por acaso, tudo tem Deus na frente, tem Deus no meio. E quando Ele está na frente ou Ele está no meio, maravilhas acontecem, milagres acontecem. Querido, novidades acontece, porque Ele disse que agora, a partir do momento que você aceitar, nós vamos andar em novidade de vida. E é isso que acontece conosco. Ah, pastora Rubinete, então isso é bom demais, eu vou aceitar. E luta vem, provação vem, porque Ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz, não é para ficar triste nas lutas, nas tribulações que vier, perseguição, tumulto, tudo é para você glorificar e exaltar, cantar. Alamba, surianda e canta lamanai. Ficar feliz, porque se você está sendo perseguido, se você está sendo tentado, se você está sendo atribulado, mesmo servindo a Deus, é porque o diabo viu que verdadeiramente ele te perdeu. No inferno não tem mais lugar para ti, porque Deus trancou a porta para ti. Trancou para mim, trancou para ti, trancou para todos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Entregar para Ele, não abrir mão da palavra, dos estatutos, dos cuidados de Deus, né? Porque Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Mas está bem claro que quando Ele edifica, né? Aí pronto, se Ele não edificar, nada segura, nada te protege, nada te livra, nada, querido. Pode dar certo, vai, mas quando pensa que não, cai a casa na areia, né? Que nós sabemos
A casa que está alicerçada na areia, até um vento leva. Mas a casa que está na rocha, a rocha Jesus Cristo, querido, pode vir vendaval, tempestade, turbulência, luta, prova, todo levante do inferno que vier contra tu e contra a minha vida, só vai servir para quê? Para nos tornar mais fortes, para nós servir de testemunho para outras pessoas. Meu Deus, como foi que ela aguentou, como foi que ela suportou? E aí você vai dar testemunho, assim como eu dou. Foi Deus, simplesmente Deus, aquele que cuida, aquele que faz, aquele que é. Eu não me preocupo. Não temerei o que me pode fazer o homem, né? Se Deus está comigo, querido, nem na morte o diabo é vitorioso, nem na nossa morte. Porque quando a nossa morte é um descanso de toda luta, de todo sofrimento e um passaporte para a vida eterna de gozo, prazer e alegria com o nosso Deus. Por isso eu quero te convidar nessa hora. Aceite esse Jesus maravilhoso que Ele está hoje. Ele está querendo ceiar contigo. Hoje Ele quer fazer uma festa no céu, né? Pela alegria de ter recolhido a tua alma para o gozo eterno, ter tirado ela do lugar aonde ela estava destinada aí, assim como a minha também estava. Mas agora o destino dela é outro. Só basta você. Ele diz: hoje eu coloco diante de ti, né, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então, querido, Jesus Cristo é a nossa segurança, é a nossa certeza, é a nossa convicção. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo, nós sabemos que Ele, né, a partir do momento, querido, que eu e você entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, para Ele cuidar, a preocupação não é tua e nem minha, com o que pode acontecer, com o que pode nos fazer o homem, o diabo, a carne, né? Ou as situações, as circunstâncias. Esses problemas tudo nós vamos ter sem servir a Deus. E o pior é que não tem socorro, não tem auxílio, não tem misericórdia. Querido, nós só encontramos, não tem refúgio nem fortaleza, socorro bem presente. Essas coisas nós só encontramos em Deus, né? O salmista Davi é que diz no Salmo, né, 122, né, que ele diz: eleva os meus olhos para o monte. Quando ele estava na sua aflição, sofrendo perseguições, ele estava acorralado, ele estava numa situação que não tinha mais jeito para ele se mexer. Davi era guerreiro, Davi era forte, Davi era um homem de batalha. Mas tinha hora que ele via, porque Deus era com ele, né, queridos? Sempre esteve com ele. E mesmo Deus estando com ele, tinha hora que ele olhava, como nesse momento ele olhou e ele afligiu a sua alma por um momento. E ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? E na mesma hora o Espírito de Deus, que quer entrar na tua vida, que está na minha, e estava na dele, disse assim: o teu socorro, Davi, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É claro, ainda usou a boca dele para dizer, na mesma hora o Espírito Santo, ele está dentro de nós, né? Quando não tem ninguém ali para profetizar para nós, querido, ele profetiza, né, através de nós mesmos, porque nós somos vasos de Deus, né? Nós estamos servindo, né? Ele está dentro de nós. Davi falou por um momento, mas foi na mesma hora ele mesmo deu a resposta, disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lamba Suriande canta Lamanai, né? Quem teve o poder para fazer os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o que é difícil para ele? Nada, simplesmente nós sabemos que nada é impossível para o nosso Deus, nada, porque Ele é tudo, tudo que existe,
existe pelo seu querer, porque Ele está acima de tudo. Simplesmente, Ele é tudo. Ele abrange tudo. Então, se você estiver na mão desse Deus, você não precisa se preocupar com nada. O teu problema, eu te garanto que é muito pequeno. É pequeno demais. Nem existe quase. Depois de estar na frente do nosso Deus, meu Pai, ou estar nas mãos dele. Ô Jesus, é tão pequeno. É tão pequeno que se resume em nada para Deus. Na mesma hora, não basta. Agora, querido, é claro, o Senhor espera de nós. Nós precisamos fazer algo para chamar a atenção de Deus, para agradar o nosso Deus. Nós precisamos provar para nós mesmos que verdadeiramente nós somos outra pessoa, porque nós deixamos, o Espírito Santo entrou em nós, não para obrigar nós a deixar nada. Ele entrou para nos convencer do que é errado, né? E nós fazer a vontade, escolher entre o bem e o mal, né? Se nós quisermos escolher o mal, ele sai. Ele vai embora. Eles conhecem até que ponto você, porque muitas das vezes nós faz, né? O mal sem querer, porque não aguenta, não resiste, somos fracos, ainda não temos estrutura, né? Ainda não temos uma estrutura, né? Pronto, mas ele está ali para aprontar, ele vai trabalhando, ele sabe até quando você pode resistir e quando você não pode, ele está sempre pronto a auxiliar. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre, querido. Mas nós não devemos também abusar da bondade de Deus, né, queridos? Se nós pudermos esforçar, quanto mais esforço, melhor é, porque mais você vai agradar a Deus. E quando você está agradando a Deus, você está preparando um grande tesouro lá no céu, porque você vai trabalhar em prol do reino. O meu e o teu testemunho, né, faz vidas vir para o Senhor Jesus. Isso aí já é uma participação que nós temos, né, de trabalhar para o reino, dando testemunho que verdadeiramente Deus é forte, Deus é grande, Deus é poderoso. E que há, né, dentro de nós a capacidade de agradar a Deus. Há sim, porque a nossa vida, né, foi dada por Ele. Nós só não agradamos quando nós, queridos, resistimos, né, assim o bem e nós, infelizmente, nos deixamos levar, né, pelas coisas que são, né, ruins. Mas eu espero que, em nome de Jesus, né, você faça como eu, abrace o reino de Deus, assim como eu abracei, e seja fiel, né, ainda que a figueira não floresça, né, mas vamos permanecer fiel, ainda que não aconteça aquilo que você quer, que você espera no seu momento. Tem coisa que eu quero, que você quer, que não vai acontecer de forma alguma, porque não é a vontade de Deus e porque não é bom nem para mim, nem para você. Mas fique sabendo que no lugar dessa mesma coisa, tem outra muito melhor do que você espera. O Senhor diz que Ele faz por nós. É muito mais do que pedimos ou pensamos. É além, o Senhor. Querido, o pensamento do Senhor não é o nosso pensamento. A grandeza de Deus não se compara conosco, né? Com nada nosso. Então, não se preocupe se não saiu aquilo que você queria, do jeito que você queria. Porque o que o Senhor quer para mim e para você, e o jeito dele, é sempre melhor, tanto para mim quanto para você, né, querido? Louvado seja Deus. Eu confesso que eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Não era o meu querer, eu pensava, sempre a gente pensa, Ele mesmo diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E os pensamentos que eu tenho sobre vós, né, é pensamento de bem e não de mal, né? Então, querido, porque nosso pensamento, a nossa vontade é como Ele diz, há caminhos que para nós parecem ser bons, mas no fim, o caminho é de morte, né? E Deus é quem sabe de todas as coisas, que está além de nós, né? Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E tudo que Ele der para mim e para você, tudo que Ele fizer por mim e por você, nós vamos ficar muito mais felizes do que aquilo que eu e que você queria e que não ia ser bom para nós, né? Porque Deus, as coisas que Ele faz é tão boa e tão maravilhosa que não se compara com a escolha que nós fazemos, né? Não se compara o gozo e a alegria que nós vamos ter com o que Deus faz por nós, né?
não vai se comparar com aquilo que nós mesmos queríamos proporcionar para nossas vidas, né? Então vamos ficar com a vontade de Deus, né? Eu estou muito feliz com a vontade de Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais fiz a minha vontade. Sempre eu penso uma coisa, Deus faz outra, né? Mas tudo que Deus já fez na minha vida, eu quero dizer que eu estou muito feliz. E Deus confirmou para mim em revelação. O que Deus não confirma para mim em revelação, querido, eu fico com o pé atrás, enquanto Deus não confirma. Mas quando Deus confirma, né, eu me entrego totalmente. Deus sempre faz isso. Agora, para isso, nós precisamos manter uma relação estreita com Deus e uma comunhão com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Um beijo no coração para todos. E, em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Amém? Louvado seja Deus.